Me responda essa pergunta com total sinceridade. Você sofre algum problema do sono? Se toda a nossa população pudesse responder, 72% dos brasileiros iriam sim. De acordo com um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, esse é o contingente de pessoas afetadas por pelo menos uma das 80 doenças ou distúrbios do sono, Ticiane. Pois é, as causas e sintomas são diversificados, mas as soluções passam por uma regra básica. Nessa vida tão corrida, que vivemos, o merecido sono depende da capacidade de cada um em desacelerar, como vocês vão ver agora na reportagem da Gabriela França. 1, 2, 3 da manhã e nada do sono chegar. Raramente pego fácil no sono. E quando eu consigo adormecer, alguma coisa me dá um gatilho, um estalo, eu começo a pensar nas coisas e aí vou tentando dormir, só que eu não consigo. Aí eu fico pensando no que eu tenho que fazer no dia seguinte, o que eu deixei de fazer no trabalho, o que eu precisaria ter feito, enfim. As madrugadas da Débora são assim há pelo menos 10 anos. No início das crises, eu achei que até era meio normal por estar com uma preocupaçãozinha ou outra. Só que começou a ser toda noite, aí começou a ser um tempo maior de insônia, e o desespero batendo, aí eu querendo dormir, falando, gente, daqui a 2 horas eu tenho que acordar, tenho que trabalhar, tenho que me arrumar. Um quadro de insônia crônica, quando os sintomas duram mais de 3 meses, ocorrendo pelo menos 3 vezes por semana. A insônia é uma queixa muito comum entre pessoas com distúrbios do sono. Dormir de 7 a 9 horas por noite, o recomendado para adultos, é luxo. O ritmo de vida agitado, o estresse do dia a dia, problemas clínicos e emocionais, um colchão ruim, são fatores que influenciam na qualidade do sono. E tem muita gente dormindo mal. Estudos feitos pela Fundação Oswaldo Cruz apontam que as doenças do sono afetam 72% dos brasileiros. Nós temos mais de 80 doenças relacionadas ao sono, mas nós temos algumas que são mais frequentes. A insônia é principalmente caracterizada por aquela dificuldade ou de iniciar o sono ou manter o sono durante a noite. Já a apneia obstrutiva do sono, ela é caracterizada por obstruções recorrentes da via aérea superior durante o sono. Essa é uma doença que muitas vezes é caracterizada pelo ronco. Já a síndrome do sono insuficiente é algo que é cada vez mais frequente na maneira que vive a sociedade hoje em dia, que essa sociedade de 24 horas, muitas vezes a gente acaba cortando justamente do sono. Então, as pessoas acabam dormindo um número menor de horas do que o número que é recomendado. Problemas que devem ser levados a sério e que precisam de um acompanhamento médico, já que aumentam o risco de aparecimento de doenças cardiovasculares, depressão, obesidade, hipertensão, fadiga e ansiedade. Quantas horas por noite você dorme? Em torno de 3 a 4 horas, no máximo. Porque eu trabalho à noite, na área da saúde, então durante a noite, o dia que eu não estou trabalhando, eu fico sem sono e agitada, então durmo muito pouco mesmo. Eu durmo 5, 6 horas por noite. O que tira seu sono? Estresse, preocupação, trabalho. Quase 1h30 de viagem, isso tira muito meu sono. Eu chego cansada e estressada em casa. Só um remédio que faz eu dormir e olha lá, e às vezes eu não durmo. Às vezes eu passo a noite inteira sem dormir. Mas é preciso cuidado ao tomar o medicamento. Os medicamentos, em alguns casos, eles são necessários, principalmente quando a gente tem alguma doença associada, por exemplo, a ansiedade, a depressão. O medicamento para insônia, ele vai ser usado no menor tempo possível, na menor dose possível, para ter benefício para o seu paciente. Procure um profissional. Mesmo os que não são medicações controladas, eles têm efeitos colaterais. E muitas vezes quem está tomando sem saber, nem entende que aquilo que está acontecendo pode ser um efeito colateral da medicação. A Débora faz de tudo para tentar pegar no sono. Vale até contar carneirinho. Sim, é verdade isso. Fixo numas coisinhas e vejo carneirinhos pulando. Eu tento meditar, eu tento ler, eu brinco com as gatas. Eu já tomei chá antes de dormir, já tomei banho quente, já tomei, assim, todas as medidas naturais. Acho que não tem uma fórmula mágica para ninguém. Acho que é um grande problema para a maioria da população a insônia. Mas é buscar uma forma que relaxe e apelar para o que tiver que ser para poder dormir em paz. O caminho é esse, seguir no contrafluxo da correria.
desacelerar. Esse desacelerar, o recomendado é que comece já no final da tarde, fazendo atividades mais relaxantes, tendo uma alimentação leve, sempre preferindo ter uma alimentação umas 2, 3 horas antes do horário do início do sono. Vê se o seu ambiente está um ambiente convidativo para dormir. Será que o seu quarto está bem escuro? Não tem barulho externo? A temperatura é uma temperatura ideal? Muitas vezes as pessoas hoje em dia, elas acham que é só desligar o interruptor e eu vou começar a dormir. Não existe mágica, a gente realmente precisa ter um certo ritual. Nós chamamos isso de higiene do sono, de um ritual pré-sono que vai auxiliar que esse sono inicie de uma maneira mais fácil.